Da Wonder, esse é o Caso Bizarro. Da Wonder, esse é o Caso Bizarro e hoje eu estou aqui com o Vitor de Castro. Olá, boa noite. Olá. Vocês já acompanharam um pouco da nossa loucura aí que a gente tava falando. E, cara, acabou, né? Acabou. O que mais 2024 tem pra nos dizer? Olha, eu espero que ele não diga nada, que falou tanto, né? Eu acho que chega uma hora que a pessoa tem que aprender a calar a boca. Quieto, então acho que 2024 já poderia ter parado de falar lá quando a Deolane foi presa em agosto. Nossa, gente. De lá pra cá também só nada, falou. Só ladeira abaixo. Nada. Sabe aquele momento que o papo já acabou e a pessoa fica assim, ai, você gosta de pão? É. Que tipo de pão você gosta? Você gosta de azeitona? Você gosta de azeitona? Do que você não gosta? Então eu espero que 2024 não nos diga nada. Mas ao mesmo tempo, né, tá com a chapa frouxa. Tá tentando, Tá tentando, né? Mas que 2025 seja melhor. Vai ser. Sempre Hoje né? é um novo dia, um novo tempo. Não, e parece que acabou um pouco isso, né? Essa canção aí. Mas é porque assim, você chegar no fim de dezembro e ainda tá cantando hoje é um novo dia, de um novo tempo que começou, hoje a festa é sua, que festa. Que festa, porque às vezes a festa de 2024, às vezes eu não quero nem ser convidado. Porque se for no mesmo nível do ano… Que às vezes a festa virou um enterro, né? Cara, e esse ano acho que foi isso. Esse ano pra mim foi exatamente aquele meme de dia 2 de janeiro. Vai ser o melhor ano da minha vida. Aí no dia… 5, eu já me arrependi de ter falado isso. Sim. E aí veio ladeira abaixo. Que nem a gente na segunda-feira, meu Deus, a semana tá impossível. Segunda-feira, 11 da manhã. Não aguento mais essa semana. Não aguento mais, já deu. Mas pra acabar pra cima, né? Vamos. Eu tenho pra mim, eu não sei se é real, mas assim, como eu tenho pra mim, é uma lei minha, que os anos ímpares são melhores. Eu acho que sempre… Tipo assim, 2024 não vai ser tão bom porque 2025 é melhor. Aí depois 2026 vai dar uma caída de novo, 2027 vai pra cima. Vai pra cima. Olha, faz sentido. As piores coisas da minha vida eu vivi em anos pares. Os meus sempre foram pares, sempre. Então, ou seja, pra mim isso já é real. Isso não é nem mitologia mais, isso é… já virou uma realidade. Concreto, né? concreto. É isso. Que bom. Bom, e pra começar, a gente vai aqui pro nosso Jornal Bizarro. Homem diz ter sido amaldiçoado após comprar quadro misterioso. E o quadro é lindíssimo, tá? Mentira, é? É lindíssimo, você conseguiu ver. É esse quadro? É esse quadro aí. Ah, com a Anabelle aqui do lado. Não é a Anabelle essa? Não é a Anabelle. É uma boneca, não, mas é porque acho que mas parece a Anabelle original. Parece um pouco a Anabelle original do lado de uma bonequinha loira, né? Eu achei que do lado era a representação de uma criança com uma boneca, entendeu? Pode ser. Que eu acho que é isso, assim. Mas assim, é meio feio o quadro. Então assim, por que o cara comprou, né? Fica Mesmo que não viesse com maldição, ele vem com o próprio quadro, que já é uma maldição. Já é uma maldição, porque então, é feio. Porque, olha, ele disse assim, que ele ficou doente após a compra da obra e que ele revelou ter tido calafrios. Vamos lá. Então, um colecionador de obras misteriosas afirma ter sido amaldiçoado depois de levar para casa um quadro aparentemente inofensivo. De acordo com o jornal britânico The Mirror, Dan Smith agora pretende vender a pintura pelo preço inicial de 37 libras, equivalente a R$250. Gente, 37 libras. Mas 37 libras por uma maldição, eu tô achando bem barato. Tá bem barato, Sim. Porque geralmente a boneca normal custa 30, a boneca possuída é 60. Exato, então assim, esse quadro ele poderia, assim, 50, no mínimo. E eu acho que a gente sempre tem alguém que a gente gostaria de dar um quadro amaldiçoado. Sim. Eu só não dou porque eu não encontro. Sim. Porque não se vende um quadro dizendo que ele é amaldiçoado, entendeu? Você tem que falar, eu tenho um presente pra você, de casa nova. Mas eu não entendi, assim, se realmente é amaldiçoado. Porque assim, se ele só teve calafrio, sentiu um negócio, ficou meio doente, às vezes tá cheio de ácaro. Entendeu? Às vezes às vezes não é maldição. Às vezes a primavera que entrou também, porque a primavera dá um negocinho no nariz. Você entendeu? Né? Às vezes o cara tava morando numa cidade tipo São Paulo, que do nada enche de fumaça. E eu acho que o quadro é feio. Então, no fundo, eu não sei nem se ele já merecia essa maldição. Porque assim, você que só tá ouvindo, não tá vendo, você tem que saber que o quadro é muito feio. A gente vai colocar esse episódio, ele tá passando no YouTube, no canal Wonder Brasil, se você ainda não sabe, vai lá, ou em qualquer agregador de episódios, de podcast.
E no Instagram, Caso Underline Bizarro, eu vou colocar a imagem do quadro. Ai, boa. Então, junto com o episódio do Vitor de Castro. Então, olha lá o rostinho do Vitor, vai estar o quadro bizonho. Gente, eu vou botar o meu rosto lá do quadro? Não, vai ser tipo Deus assim, uma me fotinha defenda. bonitinha, uma fotinha do quadro. Entendeu? Entendi. Uma coisinha assim. Mas eu acho que poderia também fazer uma montagem da minha cara na cara dessa menina que tá do lado. Mas a boneca é a cara da Annabelle. Ela a Annabelle que. Annabelle. Não teve a Annabelle que pegou fogo no Brasil? Tem, ela, então, mas essa? não, mas aquela já era. Aquela era do filme. Aquela não era do filme, não é original, né? A original ela fica no museu. A original ela é feinha, né? A do filme que é bonitinha, então, que parece mais uma bonequinha. Eu achei que a original ela parece essa, porque ela é de pano, essa aí. É, de paninho. E ele conseguiu vender ou não? Então, ele comprou o quadro numa loja na sua cidade. E ele foi alertado pela vendedora que a obra poderia causar danos a ele. Ignorando o alerta da mulher, Smith instalou a pintura na parede da sua casa. Aí assim, longe de mim culpar a vítima. Mas você vai no lugar, a mulher fala, esse aí é assombrado. Tô vendendo, mas é assombrado. Foi avisado. Né? Aí você vai lá e coloca na parede da sua casa. Podia ter esperado um pouco, né? Podia ter dado pra alguém pra testar. Pra testar, exato. Coloque em algum lugar que seja público, ver se acontece alguma coisa. É verdade. E o que eu acho estranho e essa vendedora, né? Onde está essa vendedora? Onde está essa vendedora? Porque em filme, o que ele faria em primeiro lugar? Iria para a vendedora. Porque em filme é isso. A vendedora conta, a pessoa compra, porque ela é, com todo respeito ao Smith, ela é burra. Aí ela chega em casa, aí começa a acontecer exatamente com a vendedora. Aí a pessoa volta lá, e o que ela descobre? Ou que a pessoa nunca trabalhou lá, ou a vendedora fala, mas eu não te disse nada disso. Ou então chega e a vendedora abre e fala assim, você está possuído com… Então assim, ele não foi pra lá e ele resolveu só vender. Ele resolveu… Não, ele levou pra casa dele. E aí colocou e deu todo o problema. Aí o que aconteceu? Aí aqui a gente tá… Aí tem o relato do Smith. Ele falou… Aí primeiro ele conta do desenho, né? Do quadro que a gente já falou aqui. Que é uma criança trajando um vestido rosa. Acompanhada de uma boneca de pano com cabelos ruivos. Aí ele falou que imaginou que a pintura se tratava de renascimento. E que depois começou acreditando que ela só representava o fim das coisas. Já ficou perturbado. Já. Na primeira semana com a obra, ele afirma ter sentido calafrios e sofrido de insônia. Além disso, sua casa foi invadida por insetos e ele ficou doente dias após pendurar o quadro. Às vezes por causa dos insetos. Às vezes por causa dos insetos. E agora o que ele traz aqui, pra mim, é maravilhoso. Que ele acredita que a tinta da cabeleira da boneca foi misturada com o sangue. Eu não sei de quem é o sangue amaldiçoado misturado com a tinta pra criar essa peça. Mas os seus poderes são fortes. Além dos sintomas físicos, ele disse que o hamster de estimação dele amanheceu morto, mesmo tendo a saúde perfeita no dia anterior. Um hamster, né? Que dura às vezes 3 dias. Dura 3 horas. Numa semana, o homem afirma ter sido acometido por doença, solidão, insônia e inquietação. E agora ele espera vender a pintura, cuja descrição no eBay é: cuidado, amaldiçoado, vintage painting dolls, art creepy, Eerie, de 1967. Art Gente, creepy! Perfeito. 1967. Quase 60 anos desse quadro amaldiçoando pessoas. E ninguém não… É tipo Jumanji, né? Ninguém pensa em rasgar, em jogar fora. Não, a pessoa… Não, é sempre assim. Passa a boneca pra frente. possuída, dá pra sua tia. Aí dá pra sua prima. Gente, ela tá possuída. Não é assim, isso aí você leva pra um padre e você deixa com ele. Exato. Cara, e olha só que coisa louca, né? Porque eu fiquei pensando. Às vezes o quadro não tem nada a ver com isso. Às vezes a casa dele deu algum vazamento. É podre. Entendeu? O que é isso? Pro homem comprar esse quadro e ele achar que esse quadro tinha que estar na parede da casa dele. Quer dizer que a casa é podre, porque o quadro é podre. Você não pega uma casa maravilhosa e fala, eu achei isso aqui no lixo, não. Então assim, às vezes a casa já tem alguma coisa, porque ele começou a sentir calafrios. Aí a partir dos calafrios, que às vezes o calafrio já é alguma tubulação de gás, aviso de alguma coisa. Entendeu? Alguma coisa da água que tá saindo, sei lá. Aí, de repente, chegam os insetos, que eles podem estar sendo atraídos por essa coisa que também tá dando calafrio. Os insetos explicam a doença dele e os insetos explicam a morte precoce de seu querido hamster. Sim. Entendeu? Então assim, eu acho que não vai adiantar de nada ele vender isso aqui e continuar morando no mesmo muquifo que ele mora, que agora eu já aceito que ele mora no muquifo. E assim, ele veio com essa história de que tipo…
Porque o meu hamster tava com a saúde perfeita no dia anterior. Mas como é que… O médico do hamster falou o quê? Falou, às vezes ele é o médico do hamster, né? Tá sendo acompanhado. Eu não sei se ele tá com a saúde perfeita. Cadê o boletim de vida aí do hamster? Então, entendeu? não tem. Aí, faltaram informações. Faltaram. Cadê aí o hamster fazendo prova de vida? Eu quero ele correndo na esteirinha pra ver se o coraçãozinho dele Exatamente, tá bom. com cheio de eletrodo, assim, cheio dos negócios colados. Eu acho que é muito estranho, assim, mas mesmo se não for nada a ver, eu acho que ele tá sendo mais burro ainda de vender barato. Porque eu acho que só essa história aí já faria… algumas pessoas quererem comprar e pagar bem aí. E o que eu acho que ele tá fazendo? Eu acho que ele deve ter contado toda essa história. Ele deve ter colocado pra leiloar. E aí a galera vai aumentando. Porque assim, qualquer 100 libras nesse aqui já tá valendo a pena. Né? Porque o quadro parece que foi pintado. É isso, parece que pegaram na frente de uma escola. Entendeu? Mas boa sorte, né, pra ele, né, dessa venda, né? Vamos ver. Deus abençoe. Eu realmente, assim, passa longe. Agora, tem uma coisa que eu sei que vai ter gente que vai comprar. Cara, o que deve ter de gente ouvindo a gente contar agora, já tá interessado, já foi lá no Instagram pra ver qual que é o quadro. Eu mesma fui procurar, não vou mentir, não. Mentira, e tá lá ainda? Não consegui encontrar mais como é que fala? O anúncio. Será que já foi vendido? Então, pra mim, já foi vendido. E às vezes já foi vendido, e essa maldição… Tem uns filmes que são assim, né? Que a pessoa passa a maldição de um pro outro. Isso. Eu acho, meio esse que tá estreando no cinema, o Sorria, sabe? Sim. Ele é assim também, tipo assim… você vai, eu tô aqui com a maldição de boa. Exato. E aí eu te passo a maldição. Quer dizer, eu não tô de boa, né? Você tá de boa. Aí eu passo a minha maldição, aí eu fico de boa. Sim. Eu fico tranquilo. Eu acho que essas pessoas tinham que aprender a fazer com as maldições dela. Tu te tornas eternamente responsável pela maldição que cai na tua mão. Então, assim, se cai na tua mão, eu vou só passar pra alguém e ainda vou falar assim: olha, isso vai te dar problema, hein? Eu acho que assim, virou um negócio de saúde pública, entendeu? Exato. Porque aí, por exemplo, se eu tô doente, eu vou espirrar na sua cara, eu não vou. Não vou. Então por que eu vou passar maldição pra você? Não vai. E a OMS tá em silêncio, né? A OMS tá em silêncio. Cara, e esse silêncio eu tô ouvindo daqui. 3 meses e não tô falando nada. Não, a ONU não falou nada, a OMS não falou nada, o BRICS, o G20. Estão todos em silêncio enquanto existe uma maldição correndo o mundo. Através de um quadro feio. De uma boneca ruiva. Feia. Então, assim, eu acho que pra começar é isso. Não comprem quadros feios, entendeu? Se for pra ter um quadro feio, faça você mesmo. Faça você mesmo. Boa. O problema de você fazer você mesmo é que às vezes você também tem uma maldição, né? E aí você… Exato. Então Não é triste? É perigoso. Que às vezes a tinta do cabelo não foi misturada com sangue. Às vezes é a energia dele, que da pessoa que pintou o quadro, que é tão pesada. Às vezes a energia da vendedora era pesada. E a energia dela que foi com o quadro, entendeu? Às vezes o quadro tava tranquilo. Ele não fez nada pra ninguém. Ele nem era feio. Não, nem era feio. Mas a energia da vendedora deixou ele feio. Exato. Então assim, ó, que energia pesada, né? Porque olha, esse quadro, realmente… E é um negócio que é meio mal feito. Eu acho que foi feito por uma criança. Tem cara de ser. Acho que é a vibe, né? Acho que é a vibe também. Porque ele não chega a ser creepy. Ele só é mal feito, entendeu? Então… Eu acho que se você olhar de pertinho… Porque a criança parece que ela tá fazendo assim, ó. Sabe? Tipo, uma coisa meio… Eu achei meio bolsonarista, na verdade. Que ela tem uma mão que tá assim com a arminha, ó. Nossa, ela tá fazendo uma arminha. Então, a energia do Bolsonaro, gente, olha só o que causa. Por isso que a gente botou ele pra fora da presidência. E a outra… Olha o que causou. O homem chegou no Brasil, virou presidente, deu no que deu. Olha aqui. Nossa, o sorriso da boneca ruiva é medonho, pelo amor de Deus. Então, cara, e pra mim essa boneca, ela como chama? Inspirada na Annabelle original. Então, pra mim, a pessoa sabia o que tava fazendo. Ninguém é inocente nessa história. Ninguém é inocente. O pintor sabia, a vendedora sabia, entendeu? Às vezes a vendedora que pintou. Aí. E virou e falou que tava amaldiçoado, não tava nada, e no final tava. Você entendeu? Eu até me perdi. Eu mesmo… Às vezes, olha, eu tô achando essa história… Ou, por exemplo, ela desenhou, a pintora é a esposa dele, ela desenhou, e ele falou assim… Cara, na minha casa essa merda não vai ficar. Eu vou inventar. E aí ele veio inventar que tem uma maldição. E você vê… Gente, e é uma ótima dica. Se alguém te dá um presente muito horrível, você pode inventar uma maldição. Você pode falar, cara, você acredita que eu coloquei e na hora o meu gato começou a espirrar? Sabe aquela bolsinha que você fez pra mim de macarrão? De macarrão, de miojo? Eu amei. Mas eu Sério, usei usaria uma todos os dias. vez
Uma vez. Me senti até mais… Olha, na hora. tive que dar longe. Mas assim, amo o que você fez por mim. Não amo. Quando passou o lixeiro, eu dei assim com dor no coração. Sim. Gente, eu acho que a gente encontrou assim a solução. A solução, exata. É só você falar que tem uma maldição. E é legal que você pode inventar coisas que aconteceram. Então a vida ainda dá um agito, assim, de inventar que foi um animal que fez. Porque quem tem gato, por exemplo, que fala que o gato sente as coisas, né? Aí fala, não, o meu gato ficava louco. Nossa, ele atacava a bolsa de miojo o tempo todo. Toda hora. Ele arrancou um pedacinho, mordeu, teve que levar pro hospital. Entendeu? Foi perigoso pro meu gato também. Foi perigoso. O meu gato, o estado de saúde perfeito, do nada começou a ter problema. No dia anterior tava perfeito. No dia seguinte ele morreu. Você acredita? Ai, meu Deus, quanta bobagem. Não é bobagem, é um quadro. É um quadro, É um quadro. Essa notícia é muito séria. A gente tem que levar a sério. É um quadro amaldiçoado. Você não leva a sério maldições, Mabê? Opa! Bom, a gente vai então pros casos agora. Eu vou começar com… Seria eu a fantasma da lagoa? Será que seria? Oi, Mabê, oi, Vitor. Espero que estejam todos bem na medida do possível. Nossa, um belo início de… Já começou. Nossa, parece que vai mandar mensagem pra alguém que morreu familiar, né? Na medida do possível, sim, amiga. Estamos todos em 2024 assim. Sou de Florianópolis, vocês podem me chamar de Cal. Sou uma jovem criança de 1992. Até os meus 3 anos, em 95, eu vivi num casebre bem humilde de madeira às margens da Lagoa da Conceição. Uma lagoa muito tradicional aqui da cidade, onde se proliferavam os causos sobre bruxas, lobisomens e boitatás. Gente, é lindo aí, Lagoa da Conceição. Sim, é o lugar de maconheiro de Florianópolis. Ah, é? Sim. Nossa, faz tantos anos. Acho que nem existia maconha na época. Não, na época não, né? Na época a galera ainda ópio. Batia… Era óbvio. Mas agora, menina, o que se existe num lugar, esse lugar se chama Lagoa da Conceição, sim. É os bichos grilo de Florianópolis. Porque é um lugar muito bonito, né? Deve ser a vibes, então. Sim. Para entenderem um pouco o background familiar, aqui em bairros mais rurais, como é o Canto da Lagoa e o Rio Tavares, onde eu cresci depois, os antigos tradicionalmente acreditavam que as bruxas se transformavam em mariposas para sugar o sangue das crianças pelo céu da boca. Meu Deus! Que isso? Gente, ó, passa longe, hein? De lá. Gente, o céu da boca. Pra sugar o céu da boca. Mas você vê que não é só uma mariposa que era uma bruxa. Não. A mariposa ainda vai sugar o seu céu da boca. Como uma mariposa vai sugar o céu da boca? Eu acho que ela tem que entrar. Ela vai entrar… Uma mariposa vai entrar na sua boca? Você tem que, tipo… Vai ter que entrar. Abrir uma bocona. Tipo, uma bocona. E assim que eram descobertos pra alguém, se transformavam em gaivotas. Gente, mas aí é uma full transformação. Peraí, a bruxa, ela se transforma em mariposa, ela suga o sangue pelo céu da boca da criança. Também, às vezes um canudinho, às vezes você coloca ali no céu da boca e você tá às vezes é pelo nariz também, que daí vem aqui o fio. Tá. E aí depois a criança se transforma numa gaivota. A bruxa, tipo, eu não sei porquê, ao invés de voltar a ser mariposa… A bruxa achou que o melhor caminho era virar uma gaivota. Gaivota que voa longe, voa… Porque a gaivota não poderia chupar o sangue pelo céu da boca. Não, só uma mariposa suga o sangue de crianças pelo céu da boca. E se conta que as bruxas faziam tranças nos cavalos e emaranhavam o cabelo de quem estava dormindo. Minhas irmãs foram benzidas… As bruxas transistas! Não, isso é muito o caso da comadre Fulozinha, que é tipo… Que faz isso, ela faz a coisa da trança no rabo do cavalo e mata pessoas, normal. Entendi. Duas coisas. Ela trança cavalos e mata pessoas. Tá. Mas o legal é que ela cuida da floresta. Então ela só mata gente que tá lá prejudicando a floresta, enchendo o saco dela. Então ela é justiceira social, ambiental. Gostei. Exato. Gostei. Ativista ambiental. Fazendo mais pelo Brasil que o Ministério do Meio Ambiente. Exato. Minhas irmãs foram benzidas de zípora e espinhela caída quando pequenas. E apesar de meus pais serem ambos kardecistas, minha mãe já foi do candomblé. Minha bisa era benzedeira e a maioria das mulheres da minha família são da Umbanda. Bom, o caos é o seguinte. Eu amo que o Brasil sempre é uma mistureba, né? Sempre. Kardecista, umbandista. Tem uma parte crente, é sempre assim. É sempre assim. A casa ficava a uns 20 metros da lagoa, separada da margem por um terreno de grama baixa onde eu brincava.
Então ali, com os meus 3 aninhos, eu ficava bastante tempo na margem da lagoa, vigiada por uma cadela vira-lata chamada Lady. Ou é Lady ou é Laika, né? Nos anos 90. Amei. E a cadela vira-lata, que a Lady é muito fofa, né? Aposto que ela era tratada como uma Lady. Ah, com certeza. Se não era, deviam… Mexendo na água e engatinhando pela grama. Num dia de verão bem quente, minha mãe estava cortando a grama com um cortador e eu saí da lagoa toda molhada, de pés descalços. Fui de encontro à minha mãe e fiz como algumas crianças pequenas fazem. Pra passar por baixo do fio do cortador, eu peguei ele com as 2 mãozinhas molhadas e levantei. Só que estava desencapado. Eu tomei um choque elétrico que encheu minhas mãos de bolhas e me desacordou. Meu Deus do céu, imagina a coitada da mãe. Desmaiou. Coitada da mãe. Meus pais me levaram ao hospital imediatamente e contam que eu parecia que tinha morrido. E que milagrosamente eu sobrevivi. Fato é que tanto meu pai quanto a minha mãe acreditam que eu realmente morri naquela noite. Pra eles, o espírito que veio ao mundo no meu corpo morreu naquele momento. Gente! E agora outro espírito habita o corpo dela? Eles acreditam que havia um fantasma perambulando pelo terreno naquele dia e que se aproveitou da minha morte ou da morte daquele outro espírito que vivia nesse corpo pra tomar este lugar. Ou seja, a dúvida que fica é: eu sou o fantasma da lagoa? E o fantasma do bebê que eu fui ainda está por aí, errante? Meu Deus! Eu tenho muitas dúvidas sobre o destino desse fantasma, como vocês podem ler a seguir. Anos depois, quando eu tinha a idade do demônio, ali nos 7, 8 anos… A idade do demônio? Eu falo que a idade dos 7, 8 anos é a idade do demônio. Que é quando a criança vê outras coisas, fala de amigo imaginário. Porque antes ela era anjinho, né? Exato. E demônios são anjos também, né? Então faz sentido. Tá tudo ali, né? Sim. Então, na idade do demônio, ali nos 7, 8 anos, eu comecei a ver uma menina da mesma idade que eu atrás da porta, todos os dias. Ela parecia muito a foto da menina do corredor do assustador.com.br. Só que nessa época ainda não existia. Meu Deus, foi antes. Será que ela viu a menina do corredor antes dela existir? Meu Deus. Eu tinha pavor e sempre chamava minha mãe, que orava pra menina ir pra luz e me dizia que ela só queria ajuda. Mas eu não queria ajudar, né? Eu queria que ela fosse procurar a turma dela. Meus pais queriam que eu… Quer ajudar o quê? Ajudar o quê? Vai procurar teu caminho, vagabunda. Meus pais queriam que eu desenvolvesse a mediunidade, mas eu não queria de jeito nenhum. Depois de anos sendo atormentada, a menina foi embora. E eu virei ateia, convencida de que tudo que eu vivi na minha criação foram alucinações pela influência de uma criação trevosa. Quando eu já era adolescente, ali pelos 15, com a minha full skin de espírito obsessor… Inclusive nos hábitos, porque eu já bebi e fumava nessa idade. Eita, nós! Eu vi a menina de novo atrás da porta do banheiro. Meu Deus. Nossa. Só que nesse dia eu gritei pra ela: eu não tenho medo de você! Você é uma projeção da minha mente, sua estúpida alucinação imbecil. Nossa, acabou com a menina, né? Se fosse esse fantasma, eu chorava. Olha que humilhação, você já é um fantasma. Eu ia buscar mais gente. Eu ia falar assim, pô, não, você não acredita. Reúne todos os fantasmas que tem por aí que hoje a gente vai foder essa garota. Nossa. E saí. À noite acordei num susto. A menina tava sentada no pé da minha cama, encolhida, me olhando. Falando: é mesmo, vagabunda? E agora, vagabundo, quem que é a fodona? Quem que é a fodona agora? Quem que é a projeção da sua mente, hein? Eu fechei os olhos, apavorada. Coloquei o cobertor por cima da cabeça, né? Todo mundo sabe dos poderes protetores do cobertor. E como uma criancinha de novo, gritei pela minha mãe. Sim, aos 15 anos. Minha mãe, paciente, fez o que sempre fez. Orou pra menina ir pra luz. Depois disso, não a vi mais. Porém… uma namorada do meu irmão. Eu amo. Até aí tudo bem. Não estava bem. Até que chegou minha cunhada. Porém, uma namorada do meu irmão, 5 anos atrás, disse que viu o vulto de uma menina perambulando atrás da nossa casa. Se ela é o espírito que nasceu no meu corpo, ela não vai me deixar pra trás. Será que eu vou vê-la de novo? Talvez no meu leito de morte? Essa é a história esquisita que eu queria compartilhar com vocês e espero respostas. Beijos, Cal. Por isso que ela pergunta se ela é o fantasma da lagoa. Porque é isso, se o espírito saiu dela, esse espírito é o que ela tá vendo. Ou seja, cara, isso dá um roteirão de um filme legal, né? Sim. Que a pessoa, ela fica o filme inteiro batalhando contra o espírito pra uma hora descobrir que aquele espírito, na verdade, é ela. Era ela, É total. meio… Eu ia falar que é o plot de uma coisa, mas aí eu vou contar a coisa e não… É um puto spoiler. que pena, mas né? Mas tem que pena. Daquele filme, né?
É uma série. Ah, tá. Não, então não tenho ideia de que é. Olha, cara, eu acho interessantíssimo. Eu adorei. Acho muito interessante. Florianópolis tem muitas coisas… Você é de lá? Não sou, mas eu tenho família lá. E lá é a Ilha da Magia, né? Então, assim, tem a coisa de que a ilha forma um chapéu de uma bruxa, né? O mapa da ilha. E muita gente vê, principalmente na Lagoa. Tem muito bicho grilo lá. E muita gente vê várias coisas. Histórias de bruxa, de espírito… Duende. De duende. Mas isso aí é alucinógenos, né? Mas tá tudo bem. Aí, quando ela conta que isso acontece lá, eu já acho estranho. Aí, de repente, ela conta que ela sofre esse choque. E a partir do choque, esse espírito da menina é que chega. Eu tô achando que ela é o fantasma, sim. Eu acho que… Eu também. Agora, parece uma coisa meio sexta-feira muito louca, né? Que ela levou um choque, aí trocou de corpo com o espírito. Exato. O espírito aproveitou o choque e falou: sai daí, menina! Sai daí, porra. E ela não notou diferença nela mesma a partir do choque? Não, e o que mais mexe comigo é assim, os pais dela têm certeza. Então os pais dela sabem de alguma coisa que não contaram pra ela. Tipo assim, por que eles têm essa certeza de que ela morreu? Eu acho que eles viram ela morta. E depois viram ela viva. Porque ela fala de um jeito assim, os meus pais têm certeza que eu morri naquele dia. Por que os seus pais têm essa certeza? Mas você já viveu isso? De você viver… Quase morrer? Não, de ter um momento da vida que você fala: cara, eu acho que ali eu morri. Você já teve isso? Eu tive uma vez um acidente na Dutra. Que o carro perdeu o controle, não sei o que. A gente bateu… E o carro ficou atravessado na Dutra, assim. E eu tenho certeza que naquele dia eu morri. A minha vida mudou muito desde aquele dia. Não por causa do acidente, né? Que virou um trauma, que depois… Não, assim, eu sinto que ali eu morri. E antes disso, no dia que eu vim fazer em São Paulo o vestibulinho pra poder estudar aqui… Quando eu tinha 17 anos, na volta, eu também tenho certeza que eu morri na mesma Dutra. Entendeu? Que eu tava a pé na Dutra e eu tenho certeza que eu fui atropelado e morri. E a minha vida mudou depois daquele dia. Então talvez a gente tenha esses momentos na vida que naquele… pensando… Eu gosto daquela teoria de que tem vários universos acontecendo ao mesmo tempo. Eu amo. E que naquele universo que eu vinha vindo… Um Vitor morreu e outro universo, num outro universo eu continuei, entendeu? Porque sempre um fecha a porta pro outro Vitor abrir a porta. Exato, né? Às vezes a gente vive pra sempre, só que a gente fica vivendo pra sempre em universos diferentes, entendeu? Então às vezes ela morreu lá e depois parte dela continuou. Eu acho que é muito legal pensar que o fantasma é ela mesma. Eu acho. Porque, primeiro que você vai se sentir mais tranquilo. Que uma coisa é ter uma galera ali passeando por ali. Outra coisa é tipo, sou eu, gente. Ah, não, eu me conheço, né? Eu sou ótima. Eu acho que tem um pouco isso. Mas eu fiquei com isso que você falou, sabia, de morrer. Eu nunca tive uma situação dessa, assim, de quase morrer. Eu acho que o mais próximo que eu cheguei mesmo foi o dia que eu engasguei com um pedaço de carne. Eu sou vegetariana hoje em dia, mas eu engasguei com um pedaço de carne. E realmente foi assim, muito pesado. Mas aí minha mãe fez aquela massagem. Aquela massagem, eu esqueci o nome agora. Mas aí que voou assim, e aí eu voltei. Só que assim, eu vi tipo, o desespero tomar o meu corpo e eu pensar assim, eu vou morrer. Sabe, vinha essa sensação Se não resolver isso tipo agora… Assim, não vou conseguir resolver. Porque tipo, minha garganta fechando, eu tentando respirar, não conseguindo. E o negócio assim… E aí foi muito desesperador, foi muito desesperador. E se aquele dia… Eu morri. Você morreu e agora você tá com o espírito de um frango? É por isso que eu sou vegetariana. Tipo, daí por isso que você é vegetariana, porque não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. Eu acho, mas eu tô com você. Tipo assim, tem coisas às vezes da minha vida que eu lembro que eu falo assim, gente, me parece que não foi eu que vivi isso, parece que foi outra pessoa. A gente às vezes troca atriz também. Troca. Tem uma coisa que eu acho engraçado quando eu mostro fotos minhas de criança e adolescência e as pessoas falam assim, nossa… Quem é essa pessoa? Tipo, nossa, não parece você. Cara, não parece você. Aí eu fico… Tinha pouco budget na época.
Ah, não, tem essa também, né? O Rica vírus, quando ele vem, né? Aí, de repente, você tem uma pele hidratada, você tem um cabelo. Às vezes, não é que te falta dinheiro, te falta vitamina mesmo, entendeu? E aí, com o dinheiro, às vezes, você compra. Mas eu falei do budget, às vezes, pra contratar um ator, entendeu? Que pareça mais. Às vezes, você não tem o budget, entendi, você vai tipo, vai o meu sobrinho mesmo. Aí o sobrinho se passa por você na infância, entendeu? Entendi, achei que era o budget de eu costumo falar que antigamente tinha menos orçamento mesmo, menos dinheiro. E aí eles tinham que contratar o ator que tinha. E aí agora eles podem contratar um ator mais bonito, né? Mais apresentável, né? Na frente das câmeras, né? Que antigamente era mais o bastidor mesmo, que era o lugar. Mas eu que vim do sul de Minas, não tinha tanta atriz assim não pra tinha, interpretar. então. É o que a galera tem ali. Você entendeu? Mas olha só que coisa louca. Então, assim, a menina lá de Florianópolis… Cara, eu no seu lugar procuraria aí alguém pra te responder essa pergunta. Às vezes é um Búzios, né? Abrir a mediunidade, tá não quer mais tá perguntando pra gente, você tem que perguntar pra quem vai te responder essa pergunta. Tem que ir num Búzios, sabe? Vai procurar, de repente, um terreiro. Ou vai no centro com seus pais. Porque às vezes, nessa você descobre como é que você tira esse espírito do seu corpo e volta o seu espírito. Aí pensa ela, agora com 32 anos, com o espírito de uma menina de 7 anos… Que loucura que vai ser. De repente, 7. Do nada, Poor Things, né? Pobres criaturas. Sim, você não assistiria esse filme da Pobres Criaturas Florianópolis, entendeu? Total. E eu digo mais. E outra. Vai que o espírito volta, ela faz isso e ela descobre que o espírito que ficou era mais legal do que o dela. Ah, mas provavelmente o espírito que ficou, que é um espírito de… Assim, do jeito que ela tá contando, como ela conta de uma maneira ranzinza, eu imagino um espírito velho. E um espírito velho, de repente você vai querer trocar mesmo, amiga. Aí você tem que se perguntar. Você vai bancar a juventude? Uma juventude de 7 anos. Eu não banco mais essa juventude, não tem mais paciência. E no Pobres Criaturas é difícil que ela vive ali, entendeu? Nossa. Então, eu acho que ela tem que correr atrás pra descobrir essa informação. Agora, trocar de corpo, deixar que outro espírito entra. E às vezes também ela tá pedindo pra um entrar e é o outro que entra, que isso aí acontece em filme. Sim. Que eu tô pedindo aqui, ó. Eu tô chamando um outro, escuta. A chave mestra é isso, né? A história da chave mestra é isso. A menina pedindo um espírito, entrou outro. Então assim… Não brinca com isso, mas vai atrás da informação, eu gosto. Tenta descobrir. Gente, ótimo. Então eu vou ler Um Preso Bem Soltinho. Amei. Olá, Mabê e Vitor. Sou muito fã e sou um ouvinte desde o início do podcast. Antes de começar meu relato, quero dizer que quase morri na academia enquanto ouvia um dos episódios. Não lembro qual episódio, mas tinha a participação do Chico e Fi. E enquanto subia na corda, o Fi fez um comentário e todo mundo começou a rir. E eu também. Meu Deus. Só que a quase 4 metros de altura. Aí eu soltei a corda e caí de costas no chão. Eu não sabia se ria, se tentava respirar ou se levantava e fingia que nada tinha acontecido. Depois de um tempo no chão, levantei e fingi que nada tinha acontecido. Ou seja, fez a melhor coisa possível. Gente, podcast mata o crossfiteiro. O crossfiteiro, assim, ouvir… eu achei curioso, na verdade, a pessoa fazer crossfit ouvindo caso bizarro. Entendeu? Eu achei, assim, curioso, né? Que é ruim, mas o povo ouve na academia, mas assim, quando você tá subindo um negócio, gente, toma cuidado. Exato. O podcast, o povo, depois que querendo pôr a culpa em mim, não tem nada a ver com isso. Eu ouviria um paperão. Entendeu? Uma coisa assim que é tipo pra fazer o seu cérebro ficar ligadão e não você ficar ligado num podcast tão interessante assim, entendeu? Ou vai ouvir um podcast ruim, que daí você fala, ai, essa merda, eu vou prestar atenção no meu treino. Fala, mas eu tava ouvindo ruim. Eu tava olhando. Bom, vamos ao meu relato. Aconteceu comigo em 2021, enquanto eu trabalhava numa cadeia pública. Amo histórias de cadeia, porque a energia de uma penitenciária deve ser um negócio louco. Em um dia normal de plantão, normal pra quem trabalha numa cadeia, né? Não pra nós. Tudo ocorreu bem. Nesse dia, fiquei responsável pelo monitoramento da madrugada. Um pouco depois das 2 da manhã, enquanto monitorava as câmeras de segurança, a cadeia parecia ainda mais silenciosa que o normal. Eis que… a calmaria foi quebrada. Ouvi um barulho de uma porta se fechando. Isso chamou minha atenção e eu fui checar atentamente as imagens das câmeras internas.
Tá certo ele, já gostei dele, que ele não foi lá pra ver, ele foi na câmera. Foi na câmera. Boa. Percebi uma sombra estranha no corredor administrativo. Parecia uma pessoa perto da porta que dá acesso ao lado externo. Eu preciso dizer aqui que todas as portas e corredores da unidade são trancadas às 19 horas por questão de segurança. E qualquer movimento fora do comum já era motivo de preocupação. Por isso que ele foi lá pra ver, porque como assim? Que porta é essa batendo? Peguei minha arma. Armamentista. Tudo bem, trabalho na cadeia, né, no caso, né? Peguei minha arma e saí para dar uma conferida. O corredor parecia mais longo que o de costume. Tô achando que rolou aí o negocinho lá de Florianópolis. E a sensação de que algo estava errado era quase palpável. Minha respiração ficou pesada, a adrenalina subiu e eu conseguia ouvir os meus batimentos cardíacos. Por um momento hesitei, mas fui até o final do corredor conferindo cada porta e estava tudo devidamente trancado. Quando cheguei ao fim do corredor… É isso, né, que você falou, né? Estava tudo bem. Tudo bem. Não estava nada bem. Não estava nada bem. Quando cheguei ao fim do corredor e olhei para a porta, vi uma silhueta de um homem passando por trás das grades que dava acesso à carceragem. O meu coração acelerou. Achei que tinha algum preso fugindo. Eu corri de volta para a sala de monitoramento, pronto para chamar meu parceiro. Com o coração batendo forte, revisei todas as câmeras. Mas adivinha? Nada. Aquelas imagens não mostravam nem a sombra do que eu tinha visto no corredor. Eu fiquei incrédulo. Achei que estava com sono e me convenci que estava vendo coisas. Que é a melhor coisa que a gente faz mesmo. Quando você acha que tá vendo um espírito, você faz… Ai, não, é um gato. Ai, é morcego. Meus cachorros agora estão nessa de ficar latindo, olhando pro mesmo canto. Nossa. Eu sempre falo, deve ser um bicho. Eu tô olhando e tô vendo que não tem um bicho, mas às vezes… Mas a gente tem que se enganar. É a melhor coisa, né? Ou é isso, ou então é caixão e vela preta. Exato. Mas a curiosidade, você vê que ele tava fingindo que nada tava acontecendo, mas a curiosidade e o medo estavam me consumindo, eu entendo. Então peguei… fofoqueiro. Fofoqueiro, né? Às vezes é geminiano também, né? Então peguei a chave da carceragem e decidi verificar. Abri o primeiro portão cauteloso e com os olhos bem abertos. Nada. Na galeria dos presos, tudo estava trancado e o silêncio era quase ensurdecedor. Abri a segunda com tensão e mais uma vez tudo parecia bem. Mas foi aí quando ouvi uma voz dizendo: boa noite. Que quase tive um ataque cardíaco, misericórdia. Olha, eu acho que se não for uma pessoa morta, eu mato. Tá um silêncio, a pessoa fala, boa noite. Que isso? Puta que pariu, eu quase pulei naquela hora. Era um preso olhando pela ventilação de uma das celas. Respondi o cumprimento. E o preso me perguntou: parece assustado, seu guarda. Pode ficar tranquilo. Ele não Meu Deus do céu. Nossa, até arrepiei. Ai, credo, não quero continuar lendo. O preso perguntou pra ele: nossa, você parece assustado. Pode ficar tranquilo. Ele não faz mal a quase ninguém. Ele nem quem? O Lulu Santos. O quê? Não fazemos mal a quase ninguém. Às vezes é isso, às vezes é o justiceiro ambiental também, né? Ele quem? Perguntei, tentando não mostrar meu pânico. Por que você pergunta ele quem? Se houve um negócio desse. Mas você não perguntaria? Eu ficaria quietinho. Eu falei, é isso aí. Eu não ficaria quieto de jeito nenhum. Ele não faz mal quase ninguém. Ele quem? Ele quem? Ele quem? Lógico que vai falar ele, quem tá aí. Na hora, você tem uma arma na mão. Você tem que lembrar que esse homem tem uma arma, né? Eu fiquei muito feliz que ele não apontou a arma, porque fiquei tensa disso, né? Dele tá no susto ali com medo. E matar alguém achando que era um fantasma. Tipo, desesperador. Aí o preso respondeu: o homem que você viu. Eu já vi ele várias vezes. Ele aparece de vez em quando. Entra pela porta da frente, caminha pela cadeia, entra na carceragem e vai até a cela onde ele morreu. Ele tá falando do homem. Que várias vezes esse homem entra pela frente, o caminho dele. Ele deu caminha o pela dele. cadeia, entra na carceragem e vai até a cela onde ele morreu, desaparecendo na parede. Deu a rota do fantasma. Do fantasma. Quando ele vem, ninguém faz um pio. O pessoal tem medo de chamar a atenção e ser levado junto. Aí a pessoa contando, né? Eu não sabia se o preso tava brincando ou falando a verdade, então apenas dei uma risada nervosa. Ai, preso! E saí dali.
No outro dia pela manhã, na troca de plantão, comentei sobre o que tinha acontecido, achando que seria zoado por outros guardas. Mas, para o meu espanto, acabei descobrindo que muitos já tinham testemunhado coisas estranhas à noite. E desde então, toda vez que ouço um barulho inexplicável de madrugada, fico pensando se é o fantasma. Nunca mais o vi, mas outras coisas estranhas aconteceram e sempre de madrugada. Olha, meu Deus. Histórias de presídio, né? Porque eu acho que esses lugares que têm uma energia muito forte, presídio, igreja, hospital, cemitério, que tem muita circulação de pessoas, que tem também, muita morte, né? Muitas pessoas desencarnam. Então, eu acho que realmente é uma energia assim. Eu sempre lembro da Márcia Sensitiva nos anos 90, acompanhando o Gugu, andando pelo Carandiru. Então, assim, isso pra mim é o que representa o que eu acho desses lugares, que é muita coisa guardada. Teve um massacre, né? Foi uma violência, uma coisa muito grande. A gente tem até episódio no Modus Operandi, né? Que a gente gravou, conversando com o Dr. Drauzio Varela, que a gente conta. E é isso, assim, a galera fala muito também, tipo, do edifício Joelma, que teve o incêndio nos anos 70, teve muitas mortes. Eu acho que lugares que muitas pessoas, né, que tiveram uma tragédia muito grande, tem muito isso, né? Tem muita essa coisa de ter uns relatos, de ter espírito. Agora, eu ia ficar muito apavorada do cara simplesmente falar boa noite. Ah, não, esse aí sempre tá por aí mesmo. Mas relaxa, que o caminho dele é esse aqui. Ele mandou o Waze do cara, tipo assim, ele vira aqui, ele entra na sala dele. E, gente, eu ia ficar apavorado. Lógico, porque assim, eu já tô vendo também, né? Porque antes do preso falar, ele mesmo já tinha visto, já tinha encontrado… Oi, tudo bem? Com esse outro fantasma. Exato. Então, assim… eu já tô vendo. Aí uma pessoa começa a me contar o relato. Mas ao mesmo tempo, você trabalha num presídio de madrugada. Eu acho que pode dar merda. Já tinha que estar até no contrato, né? Falar então, aqui a gente tem vale refeição, tem vale alimentação, tem também uns fantasmas que estão por aí, umas assombrações, nada demais. O Ricardo fica ali do lado. Exato, mas assim, ele é super de boa. Ele pega aqui à esquerda, ó, vai toda a vida, e chegando ali no final ele entra. Se não falar com ele não fala com ninguém. Não fala. E eu acho isso muito forte. Assim, eu já… às vezes eu tenho isso de passar em lugares que eu sei que aconteceram coisas muito fortes e eu sinto o clima estranho. Mesmo que eu não veja nada, mas eu passo assim, aí… Você é bem sensitivo, assim, com esse tipo de coisa? Então, eu, graças a Deus, não vejo nada, entendeu? Inclusive, uma vez eu fui numa taróloga, ela falou assim, meu pai tinha morrido. Aí ela falou, seu pai vai vir falar com você. Eu falei, não vai não. Ela falou, não, mas ele é pro bem, assim, ele vai te falar uma coisa. Eu falei, não vai não. Aí eu olhei pra cima, assim, fiquei, passa longe, hein? Eu não vou te receber, não. Não venha falar comigo em vida e chega na morte, com licença. Ausente, agora vai conversar. Quer ser presente quando não tem nem mais corpo. E aí, então assim, eu, apesar de ter essa coisa, eu sinto… Apesar de eu não querer, então eu não quero, não vai… Não quer abrir, que nem a gata da lagoa, não quer abrir… Mas no caso, é que eu não tenho um fantasma dentro de mim. Mas você tem o fantasma da Dutra. Eu tenho o fantasma da Dutra, que talvez eu tenha deixado lá. Mas eu prefiro esse fantasma que tá dentro do meu corpo hoje. Então vai que o outro era pior. Eu gosto mais desse, achei ele mais empoderado, assim. Tá bom. É um fantasma dono de si. Mais a ver com você, com… que você tá buscando um hoje. fantasma bichona, entendeu? Acho que morreu um fantasma meio pseudo-hétero e veio uma bichona. Entendi. Sabe, às vezes um fantasma de Clodovil, às vezes um fantasma de um Jorge Lafon, entendeu? Uma coisa assim que… Mas eu acho, nesse caso aqui, que ele precisa se benzer. Só pra não… Entendeu? Só. Porque… Tipo assim, tá passando… Cara, Tatu, vai que entra ali na curva. E você falou do edifício Joelma, por exemplo. Os zeladores e porteiros de lá contam muitas coisas. Que assim, tipo, cheiro de coisa que sente, a porta batendo, vulto, vozes, barulho. Porque realmente, né, se pensar, o edifício Joelma teve até o Linha Direta Mistério sobre o edifício Joelma. Acho muito interessante, né, porque a história começa muito antes de ser construído o edifício. Então, começa lá no cientista que morava lá e que matou a família dele inteira. E depois construiu o seu Joelma. Então, eu acho que se você trabalha nesses lugares, você
Principalmente de madrugada, né? Que é um negócio aí. Ah, se benze, né, amigo? Se benze só pra não… faz um negocinho assim. É uma oraçãozinha, às vezes, já tipo assim, já… Só pra você sentir que você tá se blindando. Porque vai que… Vai que dá bosta depois. É porque se der bosta é uma bosta muito grande, né? Um negócio não vai ser coisa tranquilinha. Não vai ser, né? Que a pessoa morreu na cadeia. Gente, não deve ser um espírito muito feliz. Não. E assim, também não vai querer fazer muita coisa boa, não. Entendeu? Ai, ai. Que gostoso. Mas eu arrepiei. Com o preso falando, não, ele não faz mal a quase ninguém. Fodeu. Aquele momento que a gente fala, que porra, ele quem? Próximo é periquita na delegacia. Parece que a gente tem aí. Gente, a gente tá no campo, né? Tamo aí. Sim. Oi, gente querida. Podem me chamar de Mi. Tenho 30 anos e sou ouvinte assíduo do podcast. Agora, como sou PJ, não podem me obrigar a cumprir horários. Reservei tempo para escrever meus casinhos. Nossa, gata. Não podia nem parar pra escrever um caso. Vamos chorar. E ela acha que ela vai trabalhar menos, né? Sendo PJ. Sofrida. Como todo mundo sabe, os anos 90 foram terra de ninguém. Minha família do interior gostava muito de animais, especialmente de passarinhos. Naquela época, infelizmente, era muito comum criá-los em gaiolas sem nenhuma certificação. Eu era uma criança muito apaixonada por animais. Por isso, no meu aniversário de 7 anos, eu estava maluca, alucinada. A minha madrinha, que morava em outra cidade, umas 3 horas de distância de carro, tinha ligado para minha mãe e falado que ia me dar 2 periquitos. Que nós poderíamos ir lá buscar assim que fosse possível. Minha mãe cometeu um erro terrível de me contar. Hoje sou uma adulta diagnosticada com TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Mas voltando à infância, já notava alguns sintomas. Nos dias que se seguiram, eu só conseguia pensar nos meus futuros passarinhos. Birds of a feather, we should stick together, já diria Billie Eilish. A ideia era buscar as aves em algumas semanas, mas eu perturbei tanto todo mundo em casa que a minha irmã, que já era maior de idade, concordou em dirigir até a casa da minha madrinha no próximo sábado para buscar os periquitos. O sábado que estava por vir seria intenso. Além de ser o meu aniversário, minha mãe estava preparando uma festinha simples e bem típica da época para os mais chegados. Aquelas balas de coco enroladas no papel crepom. Ai, que delícia. Guaraná, bolo caseiro. Balão. Nossa, gente, que delícia essas festas, Que delícia. né? Ai, que saudade. Aqueles bolos enormes, que os bolos eram mais tinha bolo salgado. Tinha. Ela fala aqui que o bolo era tão grande que os convidados comiam e ainda levavam um pedaço pra casa no Tupperware. Claro, num potinho de margarina. Tipo, da avó, né? Tem que levar pra minha avó. Nossa, eu tinha que levar pros meus irmãos, que eu tinha 4. Aí minha mãe sempre falava, traz pros seus irmãos. Aí você caralho, tem que ir lá. 4 irmãos. Por isso que eu não era convidado, né, pras festas, né? Porque senão… Ai, o plano era o seguinte. Minha irmã me levaria pra buscar os passarinhos pela manhã, bem cedinho, enquanto a minha mãe preparava a comemoração em casa. A gente retornaria no horário de almoço. Em seguida, eu ia assistir meu filme favorito, que ia passar no SBT à tarde, Anaconda. Meu… Gente, com J.Lo. Sabia? Gente, Anaconda é icônico. Mas Anaconda 2, que se passa no Brasil. Sim, na Amazônia. Gente, na Amazônia. É uma obra-prima do cinema. É uma obra-prima, de verdade. Eu sou apaixonada por isso. Eu assisti… eu revi ano passado. E, gente, pouco se fala sobre o brilhantismo do Brasil em Anaconda 2. Exatamente, porque pouco se fala sobre a Anaconda 2. A Anaconda 1 já é pouco falado, né? Então, Anaconda 2 e falar do Brasil em Anaconda 2, coitada. Acho que a J.Lo até finge que esse momento da vida dela não aconteceu. Ai, falando da J.Lo, eu amo muito aquele vídeo que ela chega na casa dela e fala: oi, eu morava aqui. Ele, quem é você? E eu falo… Você já viu esse vídeo? Não vi, coitada. É maravilhoso. Ela, não sei se ela tá filmando pra um documentário, sei lá, maravilhosa. Aí o cara, fica saindo assim, e ela tá, ai, minha casa, não sei o que, não sei o que lá. Aí o cara, quem é você? Ela, Jenny. Ele, igual aquele vídeo, eu sou a Xuxa e eu sou a Jéssica. Eu sou a Jéssica, é isso. Sim. Eu amo esse vídeo. Tadinha da J.Lo. Vou pedir pra Bruna colocar esse Pray vídeo lá no… J.Lo. Vai colocar o vídeo no Instagram. No Instagram, nos stories, porque é maravilhoso. Então, gente, eu tô muito feliz com esse dia. Eu queria tanto ter esse dia e não buscar um animal silvestre que não deveria estar numa gaiola. Mas assim, vamos trocar. Vai buscar um pet. Vou buscar um cachorrinho pra ficar na minha casa, um gatinho.
Aí você volta, tem uma festa. Aí você assiste o seu filme favorito, depois você vai comer bolo e bala de coco. E bolo salgado. E bolo salgado. Ai, nossa, eu queria ter esse dia. Eu queria ter esse dia. Tudo sem precisar pagar nada. E assistir o filme favorito. Não. Eu gostei. Tudo. Vamos parar agora? Vamos assistir Anaconda? Com bala de coco e Ai, nossa. Chegando no dia, tudo tava indo como combinado. Eu nem dormi na noite anterior de tanta ansiedade pra conhecer os passarinhos. Gente, coisa criança… Nossa, quando cisma, né? Nossa senhora, ainda mais uma criança que virou um adulto com toque. Então, às vezes, já era uma criança com questões. Eu falei tudo isso, mas assim… A minha mãe, uma vez ela me deu a mesada. E eu fui com a minha mesada. Fui numa loja de animais e comprei 8 pintinhos. Era tipo assim, cada um, sei lá, custava 50 centavos, uma coisa assim. Meu Deus. Horrível. 25, sei lá, não lembro. Não era uma mesada grande, eu era bem pequena. E eu cheguei, imagina, uma criança, cheguei com uma caixa com 8 pintinhos. Eu morava numa casa, mas assim, era uma casa, não era tipo, não tinha terra nem nada. Minha mãe entrou em pânico, né? Por fim, doou e tal pra uma moça que tinha uma fazenda. Por fim, fizemos nuggets e… Não, depois eu descobri que virou jantar. E foi da pior forma possível. Que ela… Virou o seu jantar? Não. Virou o jantar de alguém. Se tivesse virado meu jantar, acho que eu teria sido muito cruel. Mas foi quando eu fui perguntar uma vez, tipo assim, como é que estão lá, não sei o que. Foi uma delícia ontem, não sei o que. E eu, o quê? Tipo, eu não entendi, né, que era comida, assim, pra mim, eu não… Tipo, eu não entendi que ia virar um galo, que ia virar um negócio assim. Depois disso, o veganismo assim, ó. Amor, Sim, com certeza. Só uma coisa que meus avós, eles criavam galinha. Porque era essa coisa meio de gente da roça mesmo, que cria galinha pra comer, né? Aí tem lá sua horta. E aí uma vez o meu tio chegou e aí ele viu que o prato principal era frango. E ele foi até o quintal, contou as galinhas e chegou chorando porque tinham matado o Zezão. Entendeu? E aí ele reconheceu que aquele frango era a galinha que ele gostava. Nossa. Você vê, amiga, gente. É isso. Cria traumas. Cria traumas. Depois disso ele virou o quê? Policial. Meu Deus. Bom, mas tudo certo. Chegamos na casa da minha madrinha, pegamos periquitos, eram azulzinhos e brancos, muito fofos. Nos instalamos no carro, minha irmã dirigindo e eu no banco de trás explodindo de felicidade. Começamos o trajeto de volta. Trânsito caótico na Fernão Dias. Minha irmã focadíssima pra gente chegar com antecedência pra festinha. Até que enquanto ela acelerava, um outro carro do nada tentou fazer uma manobra maluca pra mudar de faixa, então… O lindo e estimado para-choque do Corsinha da minha irmã foi destruído. Todo mundo ficou bem, nenhum acidente, mas eu e os periquitos ficamos assustados com a batida. Os periquitos assustados, coitado. Na época, minha irmã, além de ser controlada pela raiva do Divertidamente, não era uma heroína e nenhuma santa. Era simplesmente uma estudante de direito. Então é óbvio que ela deu uma surra de vadimeco no motorista que bateu no carro dela. Os dois começaram a tretar, a polícia foi chamada e todos foram levados pra delegacia. Minha irmã, o cara, eu e os periquitos. O tempo ia passando no local, minha irmã questionando quem pagaria pelos danos no veículo. Não tinha seguro. No começo dos anos 2000, ninguém tinha celular, então não tinha como avisar minha mãe sobre o ocorrido. Fiquei lá quieta, sentada, abraçando os periquitos. E fui me dando conta que já estava no horário de Anaconda. Então estávamos bem atrasadas, eu ia perder o meu filme. Prioridades, né? Prioridades. Salve minha periquita. E deixa eu ver a Anaconda. Corta pra casa. Não, e assim… Só putaria. Só, lógico, né? Eu tô aqui com a minha periquita querendo ver a Anaconda. Corta pra casa dos meus… Dead Porsche Sério. O quê? Dead Porsche Sério. Já trazendo o Michael Scott. Corta pra casa dos meus pais, minha mãe acendendo vela pra Nossa Senhora, já com a certeza de que tínhamos sido sequestradas. Os meus tios e primos começaram a chegar pra festinha. O tempo passava, eles não sabiam se ficavam desesperados com o nosso sumiço ou se comiam pão com carne louca e esperavam mais um pouco. Passamos a tarde na delegacia, fazendo BO e brigando. Gente, que inferno. Nossa, essa festa virou enterro. Sim. Nesse meio tempo, minha irmã ligou da delegacia pra casa de alguém, que ligou pra alguém, que ligou pra alguém, até que conseguiram avisar minha mãe que estava tudo bem e em algum momento estaríamos de volta. Com isso, minha mãe decidiu liberar a festinha pros convidados, que comeram, beberam e até cantaram parabéns sem mim, kkk. Minha irmã acabou vencendo a briga e o cara teve que pagar pelo concerto do Corsinha. Retornamos pra casa à noite. Meus pais ficaram tranquilos ao ver que realmente ninguém tinha se machucado. Fiquei triste de perder a festinha e o filme da Anaconda, mas ainda estava muito feliz por ter ganhado os periquitos. Eles viveram com a gente por muitos e muitos anos e foram tratados com muito amor e carinho.
Mas tem uma dica pra geral: não comprem animais silvestres e não apresentem outras pessoas com animais. Um abraço e amo vocês. Gente! Ai, gente. Nossa, eu já achei, né? Como a gente veio de 2 histórias, assim, né? Já achei a periquita na delegacia. Cara, e você vê, tipo, o lado bom foi as periquitas. Foram os periquitos. Os periquitos ficaram bem, eu fiquei feliz. Eu tava tensa, porque primeiro, coitado, eles mal já sofreram um acidente, né? Depois ainda, gente, ela não foi na própria festa de aniversário. Ai, olha, isso ela perdeu anaconda e bala de coco. Olha, e bala de coco, sim. E ficou na delegacia, que é um lugar chato, né? Mas uma criança. Delegacias. Não, uma criança numa delegacia é chato, segurando a gaiola com periquitos. Cara, e sabe o que é louco? Hoje isso seria resolvido rapidamente. Se a polícia não quiser. É que se a polícia não quisesse a presença da criança, você liga, você passa um WhatsApp pra mãe. Sim. A mãe ia lá buscar. Já tinha ido alguém buscar. Já bota a criança no Uber, já manda embora. A mãe teria falado, volta logo que a gente paga essa merda. Porque, exato. Né, a menina brigando com alguém, vai que o cara seja doido, violento, sei lá. Nossa. E agora, o mais doido pra mim ainda é assim, os policiais estavam lá vendo 2 periquitos numa gaiola e assim, nada aconteceu. Tinha uma criança, 2 periquitos, uma jovem estudante de medicina, 2 carros quebrados. Sim. Olha, eu acho que tá um pouco mais fácil trabalhar numa penitenciária amaldiçoada. Eu acho. Ficou um pouquinho mais tranquilo. Porque assim, a periquita na delegacia, realmente… Gente, não dá. Mas, coitada, provavelmente isso virou um trauma pra ela de ter perdido o próprio aniversário. Eu ficaria traumatizado por muitos anos. Eu ficaria traumatizada de não ver o meu filme favorito. Você não viu o seu filme favorito. As pessoas curtiram uma festa que era pra você. E você cantaram parabéns sem mim. Ai. Quem garante que elas realmente desejaram minha felicidade? Porque tem a coisa ali no momento a pessoa desejar, você fazer um pedido. Você perde isso, né? Um ano perdido. Cara, que tristeza, né? Às vezes a menina nem tinha pensado nisso. Aí agora que ela vai começar a pensar que a vida dela não foi pra frente. Ela tão feliz por causa dos periquitos que ela não ligou. Ou seja, a única coisa que deixou ela feliz foi ver 2 animais silvestres dentro de uma gaiola. O que agora deixa muito mais triste. Amiga, essa história inteira é uma merda. Sinto muito. A gente podia até tirar uma coisa boa, mas não tem. O que a gente tira dessa história? Não compre animais silvestres, faça um seguro do seu carro. Isso. Exato. Entendeu? E pra que viajar? Não inventa de viajar no dia do seu aniversário também. Tantas histórias de gente que dá merda no dia do aniversário. Fica de boinha. Aí sei lá, aí dá um probleminha lá, um trânsito, você perde o aniversário e fica ainda parado na Dutra, na Fernando Dias à toa. Perdendo a Anaconda. Um clássico. E você vê que ela ia assistir no SBT, ela é muito clara que o SBT tinha o Cinema em Casa. Que era a versão do Sessão da Tarde, né? Então era o Cinema em Casa, que passava à tarde. Cinema em Casa era esse nome? Era, né? Que passava à tarde. Que nome ótimo, maravilhoso, né? Bom, vamos pra última? Bora. Cemitério no quintal. Olá, Mabê e Vitor, sou a Juliana e moro em Boston. Hello! International, gostei. Toda a minha vida eu tive pavor de cemitério. Tive pavor mesmo. Eu prendia a respiração quando passava na frente de um, sei lá por quê. Achava que os espíritos iam entrar em mim. E se eu respirasse o mesmo ar que eles entravam em mim. Gente. Doida. Na verdade, eu sempre tive pavor de tudo que é sobrenatural. Mas o pavor de cemitério sempre foi um dos piores. Ela frisou bastante que é um pavor. Bem, Ao mesmo tempo, eu tinha curiosidade. Eu ficava olhando pra dentro pra ver os túmulos. Estranha, né? Eu sei. Quando eu tinha 23 anos e mudei pros Estados Unidos, eu comecei a ter sonhos recorrentes. Em que eu abria a janela da minha casa e tinha um cemitério no meu quintal. Às vezes eu sonhava que eu saía na rua e me deparava com um cemitério atrás de casa, que eu não tinha ideia que existia. Enfim, o sonho sempre era sempre algo nesse sentido. Um cemitério no quintal. E eu sempre acordava meio bolada, pensando assim, graças a Deus foi só um sonho, jamais moraria ao lado de um cemitério. Pois bem… Você vê que é sempre esse momento. Graças a Deus. Nunca agradeço. Nunca agradeço. Após 3 anos desses sonhos… Nossa, 3 anos? É coisa pra cacete. É coisa pra cacete. Não faz terapia. Que se fizesse, assim que falasse na terapia… Aí depois de 3 anos eu conheci um cara que hoje é meu marido. Primeira vez que eu fui na casa dele, adivinha o que tinha no quintal?
um cemitério. Digo quintal entre aspas, porque não é exatamente um quintal, mas é praticamente atrás da casa. Eu me lembro de dirigir para a casa dele nesse dia e rezar, pedindo para ele não morar perto de um cemitério, e dito e feito. Tava lá, é o tipo de coisa que a gente nunca pode fazer. Não adianta. Porque falam até que ficar assim, rezando, desejando que não seja, você já tá traindo. Já ferrou. Então, ou seja, não reza nada, boba, faz nada, faz nada. Eu moro em Massachusetts. Então é quase impossível não morar perto de um cemitério. Tá vendo, ó? Tem explicações. Enfim, casamos e hoje eu moro atrás de um cemitério. Que nem nos meus sonhos. Dos meus sonhos. Dos meus maiores sonhos. Ai, por favor, me dê um cemitério atrás da minha casa. Que é isso, né, gente? Hoje eu me acostumei e nem dou bola mais. Inclusive, saio pra caminhar atrás do cemitério todo dia. Deve estar dando oizinho lá pra coisa. Enfim, é isso. Você vê que a gente atrai também, né? Porque você tá sonhando, tá aparecendo na tua vida. Você tá falando daquilo, assim, longe de mim culpar a vítima, né? Tô aqui assim, não tô culpando a vítima. Mas às vezes você tá dando uma traída. Você tá dando uma traída, sim. E assim, qual que é o problema também de cemitério, né? Porque o que eu fico pensando? A pessoa não morreu ali. Então assim, eu acredito mais nessa coisa do que a gente tava falando de do Carandiru, hospital, sabe? Lugar onde as pessoas morreram. Lá foi onde algo aconteceu. Mas em algum momento ela também conta que moraram em Massachusetts. Eu gostei dessa informação. Achei assim uma informação inútil, muito útil. Eu moro em Massachusetts e aqui é muito comum ter cemitérios. Morre bastante gente em Massachusetts. Deve ter bastante cemitério lá em Massachusetts que tem galerinha mortinha lá. Geralmente cemitério tem uma galera morta, né? Costuma. Geralmente costuma, assim. Tem uma galera viva que tá lá também. Tem. Uma vez eu fui gravar num cemitério. E aí, fui gravar, era um curta. E aí tinha uma cena, só que a gente gravava no cemitério. A gente tava gravando no cemitério da Consolação. E aí, eu fui e tava dando uma volta enquanto ele estava arrumando o set. Aí eu encontrei o coveiro, né? Digamos assim, o zelador do cemitério. E aí, eu conversando com ele, eu falei assim: você não tem medo de trabalhar num cemitério? Aí ele falou: olha, quando eu era vivo eu tinha. Aí eu olhei pra ele assim, na hora me arrepiou. Aí eu falei: você faz essa piada todo dia, né, dele? Desde o dia que eu comecei a trabalhar aqui. Cara, que maravilhoso. Maravilhoso! Porque devem só perguntar isso pra ele. Ele falou: gente, eu vou foder com todo mundo que me perguntar isso. Se uma pessoa chega pra você e fala: eu trabalho num cemitério, você não vai perguntar. Mas você já viu alguma coisa, mas você tem medo? Lógico. Entendeu? Porque eu não tenho medo de entrar no cemitério. Mas se eu trabalhasse num cemitério, tivesse que lidar lá… Deve chegar uma hora que você, inclusive, começa a falar com as pessoas. Dona Neide! Como é que você tá? Eu falei pra senhora que eu ia voltar aqui, Dona Neide. Olha o que você fez com a flor. Ai, olha, Dona Neide não gostou desse copo de leite que colocaram aqui. Então, eu acho que assim, ter um cemitério perto de casa é meio bad mesmo. Eu não ia gostar, você ia gostar? Não. Sabe que aqui onde a gente tá gravando, do segundo andar, quando você olha, tem a vista de um cemitério, né? Segura na mão de Deus. Segura, gente do céu, pelo amor de Deus. Você nunca viu, porque você gravou na outra salinha, não foi? É literalmente a vista pro cemitério. Você não olhou. Menina, a Dia TV nessa rua, você sabe, né? Todos os dias eu tô aqui e eu sempre esqueço que o final dessa rua é um grande cemitério. Não é pequeno. Que coisa linda, né? Mas tá tudo bem. Mas tá tudo certo. Eu também não posso ser incoerente, que eu falei que… também não tá. Se tivesse bem, não era cemitério, era maternidade, né? Era um negócio das pessoas que vêm. É verdade. Mas tá tudo bem, né, gente? A gente vai morrer também. O cemitério também é o quê? É o fim de uma coisa boa. Às vezes de uma coisa ruim também, mas é um fim. É um fim. E a gente tá chegando ao fim do ano, né? Sim. A gente tá se despedindo de dezembro, a gente tá se despedindo de 2024. De uma forma, assim, única. Essa semana é meio um cemitério de 2024, né? Porque a gente tá velando um ano que, assim, no meu caso, por exemplo, graças a Deus que tá acabando. Então, é um velório em que eu tô assim… Ai, descansou, né? É um bálsamo a pessoa ter ido. Sabe quando a pessoa sofreu muito pra morrer? Aí você fala… Ai, não, tá tão melhor agora. Descansou, é isso. Tá nos braços de Deus, né? Nos braços do Pai. Então, eu tô meio nessa, assim. Eu acho que a gente tá essa semana… É o velório do ano. É o velório do ano. E o enterro é no dia 31. É o dia 31. Exato. A gente vai estar… hoje é um novo dia. De um novo tempo.
Que começou. É novo mesmo? Há quantos anos a gente tá cantando e parece que a gente tá… E nem é dia também, porque aqui a gente não tá nem conseguindo ver esse horário que é. Não sei nem se já anoiteceu, como é que tá, entendeu? Fica meio complicado. Ai, gente, e ainda bem, né, que a gente não viu, né? Porque se a gente abrir essa cortina, é um cemitério. É um cemitério. E, por exemplo, se alguém quiser te encontrar, não num cemitério, mas assim, uma coisa mais na vida, se alguém ainda não souber quem é você… Qual é o arroba? Fala os seus projetos, faz o teu merchan. Olha, vai lá, esse menino. Somos a mesma pessoa. Foquinha. Foquinha, é ótimo. João L. Pedrosa. Olha, Vitor de Castro sempre, né? Sempre, em todos os lugares. Ou Deboche Astral também, né? Dependendo, YouTube e tal. Tem o Deboche Astral. E eu sempre tô na Dia TV. Então, esse ano… Menos quando eu vou, né? É que quando você vai, eu pedi já pra não estar no dia que você vai, entendeu? Porque eu acho que não tem como, entendeu, amiga? Entendi. As nossas energias não combinam. Não, que a gente se encontra, vai falar de cemitério, de gente morta na penitenciária, sei lá. Entendi. Mas tô lá na Dia TV, então apresento pra variar de segunda a sexta, às 4 da tarde, ao vivo. Quase todos os dias, só quando a Mabê vai que eu não vou. E eu também agora acabei de apresentar o Deboche Astral ao vivo, que terminou agora essa semana. E fizemos essa temporada linda e… Tô aí na vida, sempre cheio de projetos, sempre cheio de coisas, sempre cheio de histórias não tão bizarras, né? Mas, graças a Deus, né? Porque eu rir da história dos outros é boa, né? Mas se for a nossa, né? Se for a nossa, você tinha que fazer um dia especial só sobre as suas histórias. Eu vou ter que fazer. Mas, me conta, o que você acha que tipo assim, você tem alguma coisa pra dizer pra gente pra 2025? Porque você tá sempre falando de signo, de previsões e tal. Você acha que 2025 vem aí gostoso? Ou não? É pra acabar pra cima? Vamos, né? Vem gostoso! Ai, vai ser lindo! Que ano ótimo, um ano tão querido. Vai ter probleminha. Ai, vamos acreditar na sua… teoria de que anos ímpares são melhores. Eu acho que a gente anda, astrologicamente falando, a gente anda mudando muito a nossa energia. Por conta de os planetas, eles não se movimentam da mesma maneira. Então tem planetas que demoram muito tempo para fechar ciclos. E a gente agora, né, nos últimos anos, a gente tem fechado vários ciclos. Então… automaticamente outros estão começando, então a gente tá vendo aí uma energia nova vindo. Eu acho que a partir dessa energia do que a gente sabe na astrologia, eu diria para as pessoas irem para terapia para se conhecer, porque cada vez mais isso vai fazer diferença. É que você se conheça, para que você saiba o seu lugar nessa loucura que a gente tá vivendo, que a gente tá num momento muito louco da vida. Sim. Então, diria assim, 2025, eu espero que seja melhor que 2024, eu sempre espero que um ano seja melhor que o anterior. Mas se não for, a gente tem que estar preparado. Então, como a gente se prepara? Vamos na terapia, vai cuidar da alimentação, vamos fazer um exercício, fazer um negócio aí pra gente também não morrer antes da hora. Vamos… Pra não ser o ratinho, né? Pra não ser o ratinho, coitado, que tava bem. No dia anterior tava ótimo. A saúde, como ele falou, a saúde em perfeito estado, entendeu? Intacto, e de repente… Então assim, vamos cuidar da saúde, sabe? E a gente vai cada vez mais questionar o capitalismo. Então, como questionar o capitalismo é depressivo? Deprimente? É triste. Então assim, vamos se fortalecer pra gente também não ir de camisa da saudade de cemitério atrás de casa. Gente… Perfeito, obrigada por ter vindo. Ai, obrigado, Mabê. Você vê, eu fujo de você no meu programa, mas você não foge. Eu não fujo. Até porque se você fugir, no caso, acho que não… Não ia dar no meu próprio programa, ia ter que ser o próprio espírito pra falar com você. Às vezes é interessante. Agora que eu sei ainda que atrás de você tem um cemitério, isso mudou tudo. Mudou tudo. Na hora que eu abri essa cortina aqui… Cara, eu acho que essa história da mulher que tem um cemitério no quintal é sua, né? Talvez seja sua. Falei, em outro, como a gente tá falando, em outro universo, eu sou um pouco a mulher que tem o cemitério no quintal. Exatamente. Né? E eu sou um pouco a menina que morreu e recebeu um espírito no lugar. Olha, é a cobra mordendo o próprio rabo. E assim… E a cobra é o quê? A anaconda. Caralho. Meu. Gente. Cara…
Eu acho que é tudo. Vamos sair daqui e assistir Anaconda. Antes do ano acabar, senão 2025 vai ser uma merda. Não, é isso. A dica pro fim do ano assista Anaconda e em sequência, assista Anaconda 2 pra ver a grande participação do Brasil. É Sim. Isso. E encerramos aqui. Pela Wonder, a produção executiva é de Fábio Silveira, Jessica Redburn e Marshall Lewy. Produção e apresentação, Mabê. Roteiro, Mabê e Thiago Pesanetic. Editor, Felipe Dantas. Identidade visual, Felipe Banjo. Produtora, Bruna Vilela.